que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu olho? Esse é o versículo de Mateus 7:3. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem um cisco aí, ó, no seu olho. Ah, é? Tem não? Será? Bem, calma, vamos conversar, trocar uma ideia, entender um pouco mais sobre o que nós vamos falar, do que significa esse versículo de uma forma muito clara. E para conversar, eu estou com ele, com o nosso querido Marcos Mello, está aqui com a gente, aqui para a gente começar esse bate-papo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que assistem o programa Sempre Juntos de hoje. É um tema diferente, né? Tem um cisco no seu olho. O que ele quer dizer? Você aí que está nos assistindo, já em algum momento da sua vida, quando estava na igreja, ouvindo uma pregação, pensou assim, poxa, essa pregação o meu amigo deveria ouvir, tem um conhecido que deveria estar aqui para ouvir isso que o pastor está dizendo. E a gente tem essa facilidade, né, de lembrar do outro e observar os pecados deles, e muitas vezes esses pecados que nós observamos no outro estão em nós, mas a gente não tem a facilidade de enxergá-los. Então é mais ou menos sobre isso o tema que a gente vai conversar nessa tarde. Exatamente. Por que, né, que isso acontece com tanta facilidade? Por que essa dificuldade de enxergar aquele cisquinho que está aqui? Porque quando cai um cisco de verdade, incomoda, né? Incomoda. E é interessante... Coçarde. Eu sou apaixonado pelas referências assim, que a Bíblia nos dá, né? Ela usa figuras, imagens que ilustram e facilitam o nosso entendimento. Então, quando Jesus fala sobre cisco e sobre olho, que olho é uma região tão sensível do nosso corpo, e quando cai um cisco incomoda tanto, e essas figuras elas nos ajudam a entender de forma muito clara aquilo que o Senhor Jesus queria falar, queria expressar. Mas ainda assim, sendo tão claro, sendo tão óbvio, tem pessoas que distorcem o texto, inclusive este texto, onde ele fala para observar o argueiro, ou a trave que está no seu olho, né? Tem pessoas que distorcem aí para um outro caminho e a gente vai entender qual é a interpretação correta. Muito bom. E claro, olha, hoje nós vamos começar diferente. Hoje está tudo diferente. Tá gostoso, é isso mesmo. E aí, nós começamos com o desenho do dia. A gente sempre deixa ele para o final, mas nós queremos trazer ele agora. Olha só esse... Ai, gente, eu dei risada. É que cortou ali. Peraí, calma, diminui um pouquinho mais. Porque aí a pessoa que está com aquela viga ali no olho, né? O outro ali coçando, o outro ali, tem um cisco aí no seu olho. Exatamente, é o texto de Mateus 7:5, né? Eu acho que é muito isso que a gente vive, a gente passa por isso constantemente, a gente não se dá conta, né? Como pode isso, né? Marcos, como que a gente analisa isso? A mensagem está muito clara, né, o desenho. Sim. Vamos ler o texto para contextualizar quem ainda não conhece essa passagem. Se é novidade para você esse texto aí, vamos entender o que está acontecendo, né? Mateus capítulo 7, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. São essas palavras de Jesus, palavras fortes, mas que nos desafiam a ter uma vida de santidade, a endireitar os nossos próprios caminhos antes de apontar e de julgar o próximo, né? Mas essa é uma daquelas passagens bíblicas que nós precisamos ter muito cuidado para não forçar o texto além do seu devido significado. Porque o que acontece? Cristo aqui não está dizendo que é errado a gente reprovar os pecados dos outros, reprovar práticas pecaminosas. Ele não está dizendo aqui que nós não podemos criticar o outro, o pecado do outro, enquanto nós tivermos pecados também. Não é isso que ele está dizendo, porque senão nós nunca teríamos a possibilidade de exortar alguém, né? Porque nós não somos perfeitos. Enquanto aqui na Terra, isso. Pois é, enquanto aqui na Terra a gente vai ter pecado. Sim.
constantemente. Exato. E aí algumas pessoas vão por esse lado, né? E dizem assim, quem é você para me criticar? Olha, aí pega esse texto e tira de contexto. Fala assim, olha a trave que está no teu olho, não vem falar de mim não. Você também tem seus pecados, né? Para de olhar o meu cisco. Mas a gente precisa entender esse texto de uma outra perspectiva. A Bíblia não se contradiz, né? E nós precisamos interpretá-la como um todo. E ela diz que nós devemos julgar todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:21. 1 João 4:1 diz que nós devemos provar os espíritos. Ou seja, esse texto que nós lemos de Mateus não é uma proibição da exortação. Não é isso que acontece aqui. A ideia de não apontar o cisco não é que você está proibido de criticar práticas pecaminosas. O que Jesus adverte é para que eu e você tenhamos, primeiramente, uma motivação e uma conduta de nos qualificar, de nos apresentar perante Deus em santidade, para assim podermos também ajudar outras pessoas. Lembrando, nós ainda teremos pecados, ainda teremos dificuldades, ainda teremos erros e falhas, mas quando nós primeiro nos preocupamos com a nossa santidade, com a nossa santificação pessoal, então nós nos enchemos do Espírito Santo para que assim possamos também ajudar outras pessoas, né? Então é nesse sentido que ele está dizendo. O que Cristo proíbe aqui é a hipocrisia, é aquela pessoa que tapa os seus olhos para os seus próprios pecados e dizem, eu não cometo pecado nenhum e você é pecador, você vai para o inferno, eu vou para o céu, eu sou santo, né? E é esse pecado aqui que está em jogo, é esse pecado que está sendo combatido. Certamente é da vontade de Deus que nós ajudemos uns aos outros no nosso processo de santificação. E o que acontece nos relacionamentos de igreja e esses conflitos todos acontecem justamente por isso, porque nós temos duas lentes. Uma lente de aumento, essa lente a gente usa para enxergar o pecado do outro. Exatamente. E temos uma lente que diminui, e essa lente a gente enxerga os nossos próprios pecados. Então os nossos pecados são desse tamanho e o do outro é gigantesco, né? Então é nesse sentido, é nesse contexto que o Senhor está dizendo assim, olha para a trave que está no teu olho, antes de apontar o cisco que está no olho do seu irmão. Sabe uma coisa que é comum às vezes acontecer, Marcos? Eu falo porque eu já passei por isso e graças a Deus a gente consegue enxergar, ele mostra, ele revela, nada passa, né? E uma das coisas que a gente costuma fazer, e às vezes eu vejo pessoas lutando contra isso, é que quando a gente vem, que nem eu tive uma experiência no mundo, antes de aceitar, antes de ter uma vida transformada, fiz muitas coisas. E aí, quando a gente muda, a gente também tem uma visão de esquecer do velho homem, mas onde está o perigo? Porque às vezes a gente também não tem aquela piedade, a misericórdia com o outro, muitas vezes. Porque a gente já olha e fala, eu não tenho paciência com isso, isso não faz parte da minha vida, eu não quero nem chegar perto, esse perfil de pessoas não é uma boa influência, porque você vê o lado ruim, só que você já fez parte daquilo e Deus, na misericórdia, te resgatou. E às vezes a gente tem uns olhos também muito... A gente cega, parece que a gente fica cego e não tem misericórdia com o outro para ajudá-lo de forma bíblica, de ter compaixão, de ter o amor em Cristo pelo outro, né? Sim. É o que nos diz o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23, que diz assim, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. O que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses é assim, houve um dia em que vocês eram estranhos e inimigos do entendimento. Não esqueça disso. Não esqueça que lá no passado você era alguém assim, você era alguém cego, você cometia um monte de burrada, de besteira, um monte de pecado, você fez um monte de coisa errada, mas agora Cristo reconciliou você e Deus. Por isso, permaneça na fé, permaneça alicerçados e firmes. Mas o que esse texto nos fala é sobre exatamente isso que você comentou agora. É sobre misericórdia, sobre ter compaixão do outro. Quando a gente critica, quando a gente exorta o outro em amor, nós estamos tendo compaixão e misericórdia pela vida dele. Mas quando nós julgamos o pecado do outro com ódio, com ira, sabe? Com rancor,
então nós não estamos exercitando a misericórdia que nos é ensinada por Paulo aqui. Não, nós nos esquecemos de que um dia nós também éramos ovelhas desgarradas, né? Nós também fizemos tanta besteira. E aí a gente precisa aprender a ter paciência com o outro, a ter exatamente misericórdia, acho que essa é a palavra, com o outro. Porque ver pecados nos outros às vezes nos incomodam tanto, nos trazem uma indignação, dizer, olha o que você está fazendo, não acredito que você está cometendo esse pecado, mas a gente esquece que lá atrás a gente também errou, a gente também falhou. Talvez no mesmo pecado, talvez em pecados diferentes, não importa. Mas era pecado, desagradava a Deus, né? Sim. E, Marcos, existe aquele momento que a gente faz sem perceber, sabe? Que nós estamos tão ali levados, porque que a gente acaba apontando, julgando alguma coisa, sem se dar conta de que está tendo esse tipo de atitude. Sim, tá aí o perigo, né? Olha só, gente. Talvez quem esteja nos assistindo vai dizer, eu nunca cometi isso, eu nunca apontei cisco no olho de ninguém, estou livre, lavo minhas mãos desse pecado. Mas às vezes isso acontece até mesmo sem a gente perceber. Eu não acredito que cristãos genuínos acordam de manhã, se levantam da cama e dizem, quem é que eu vou apontar hoje? Quem eu vou jogar na fogueira? Quem é que eu vou criticar? Né? Para quem eu vou apontar o dedo? A gente não faz isso quando a gente acorda, quando a gente não sai com essa intenção, né? Às vezes não há uma maldade, mas a Bíblia nos diz que nós cometemos pecados que são ocultos a nós mesmos, que às vezes nós nem percebemos. O salmista fala isso muito claro no Salmo 19, versículo 12, que ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. O que ele está falando aqui, o que o salmista está deixando claro, é que ele tem dificuldade de identificar a própria culpa dele. Então ele está clamando a Deus, Deus, me perdoa das minhas faltas que me são ocultas. Eu te peço perdão não só pelos pecados que eu cometo, e eu sei que cometo, está claramente para mim, mas me perdoa também por aqueles pecados que me são ocultos, ou seja, que eu cometi e nem percebi. Então tenha misericórdia de mim. O salmista sabe que ele tinha muito mais facilidade em ver pecados nos outros do que nele mesmo. Ele sabia que ele não dava conta de enxergar todas as mancadas da vida dele. E já que ele tem essa dificuldade, já que ele estava ciente da sua limitação em enxergar suas próprias falhas, em reconhecer todos os seus pecados, então ele clama a Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda e perdoa-me nas faltas que me são ocultas. Essa é a postura que nós devemos ter, né? Reconhecer que nós temos pecados, não só o outro tem pecados, mas nós também temos pecados. E pedir a Deus graça e misericórdia para que a gente não só aponte o dedo para o pecado do outro, mas que os nossos olhos sejam desvendados para identificarmos o nosso próprio pecado também. Que Deus nos ajude a isso. Olha, tem vários comentários aqui, e é assim, tipo, a Alcione Mello colocou, tem misericórdia de mim, Senhor? Aí o Mar aqui colocou, né, a palavra de Deus é bem-vinda sempre, muita gente dando boa tarde pra gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Mas é isso aqui, eu colocou a Ednalva, né? Boa tarde. Realmente nós temos dificuldade de enxergar os nossos erros. Por isso é preciso pedir ajuda ao Senhor para reconhecermos, né? Sim. Muitas vezes. Foi o que o salmista fez. É o que ele fez. Pedir ajuda a Deus. E olha só, gente, olha, antes eu quero dar um recadinho, mas antes, Marcos, o que nós precisamos entender e aprender na vida que não está na Bíblia, hein? Nossa, a Bíblia nos revela tudo. Até coisas que a gente nem... O Manhã IPP, o programa Manhã IPP, né, está numa série que fala assim, a Bíblia fala sobre. E aí a gente vê que a Bíblia fala sobre veganismo, a Bíblia fala sobre um monte de coisa. Inclusive, está disponível lá no IPP Play, todos os episódios para vocês assistirem, maratonarem. A gente se surpreende com alguns versículos e diz, nossa, a Bíblia também fala sobre isso. Fala, né? Impressionante. Por isso que nós somos apaixonados por este livro, né? Exatamente. Ele é o poder de Deus e é completo. É o manual mesmo de vida e de prática. Muito bom. Agora,
antes de retornarmos ao nosso assunto, de irmos para uma próxima questão, eu quero dar um recadinho para você que está em casa nos acompanhando. Gente, você sabe o que não pode faltar em qualquer comemoração? Além de uma boa comida, algo bem gostoso para adoçar a boca logo depois, né? Eu amo um doce, eu não sei você. Por isso, você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake são indispensáveis em qualquer festa. Ficou curioso para ver essas maravilhas de perto? Porque eu estou falando aqui, né? Eu já logo quero ver. Então, entre no Instagram, @becca.cake. Aproveite e faça o pedido hoje, sexta-feira, né? Já faz um pedido para o final de semana aí, para hoje à noite em casa, um docinho. É só ligar no 11 96187 3122. Becca Cake, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Marcos, para quem está em casa nos acompanhando, vamos recapitular, né? Nós estamos falando aqui sobre o famoso cisco no olho. Isso. Esse é o tema do programa de hoje. Tem um cisco no seu olho. Tem um cisco no seu olho, né? E às vezes a gente não se dá conta. Estamos falando sobre a nossa limitação em enxergar o nosso próprio erro e a facilidade que temos em enxergar o erro do outro. Isso não quer dizer que nós temos dificuldades em enxergar erros, é diferente. Nós temos muita facilidade em enxergar erros, mas não os nossos, e sim os dos outros. Inclusive o pastor Hernandes tem um vídeo que fala sobre isso, uma pregação muito interessante. A gente separou um trechinho para o pessoal de casa. Muito bom, então vamos assistir. Precisa deixar de ser um crente fiscal da vida alheia. Conhece crente assim? Ele não cuida dele, mas cuida dos outros. O fiscal da vida alheia é aquele camarada que ele não tem coragem de enfrentar ele mesmo, aí ele transfere os seus erros para o outro e confronta no outro o que ele não sabe enfrentar nele mesmo, ou que não quer enfrentar nele mesmo. Ele é capaz de ver um cisco no seu olho, não ver uma trave que está no dele. Ele se incomoda com pequenas coisas na sua vida, mas ele não enxerga os grandes problemas da sua própria vida. Né? Como a gente tem essa tendência de nos conformarmos com coisas terríveis em nossas vidas, problemas graves que a gente tenta deixar, né? Aqueles pecados intocáveis que a gente vai deixando. Acho que tem aquela expectativa de que ninguém está percebendo, às vezes, acha que não está... Mas a gente está sendo observado o tempo inteiro, né? E ele usa um termo engraçado, que ele fala assim, deixe de ser um crente fiscal da vida alheia. E na igreja está cheio de fiscal, tem um monte de gente pronta para esperar o outro cair, para ver o outro falhar. Infelizmente, algumas dessas pessoas não estão com o objetivo de ajudar o outro a se levantar, mas de empurrar ainda mais. Infelizmente, até no nosso meio existe joio, existe trigo, existem pessoas bem intencionadas, existem pessoas mal intencionadas, mas o convite da Bíblia é esse, é que a gente primeiramente se preocupe com nossa própria santificação e depois possamos ajudar outras pessoas em amor. Não que não vamos criticar o outro, não vamos ajudar o outro a reconhecer pecados, até porque a gente acabou de falar da nossa dificuldade em enxergar os nossos próprios pecados. E se eu não enxergo as minhas próprias falhas, eu preciso que alguém me ajude a enxergá-las, né? Exatamente. Marcos, você sabe qual é o nome dessa pregação que nós separamos, Hernandes? Algo assim, o que eu preciso ser e o que eu preciso deixar de ser. Mais ou menos isso, o título. Então, muito bom. Estavam perguntando aqui, a Márcia Lopes, né, perguntou. Então, está no nosso canal, né? Está no nosso canal. O que eu preciso ser e o que eu preciso deixar de ser. Então, vai lá no IP Pinheiros depois, já faz a pesquisa, Hernandes, e aí vai aparecer para você. Tem um comentário aqui interessante da Anadir. Ela colocou o seguinte: nós temos que reconhecer que somos falhos a todos os instantes. Temos que pedir a Deus sabedoria e não agir por nós mesmos, né? Temos que pedir a orientação de Deus. E aí ela termina com boa tarde. Boa tarde para você, é isso mesmo. Entendeu muito bem o recado. Não, a Nadir já reforçou a mensagem aqui nas mensagens.
O Wagner colocou assim, a paz do Senhor. Aí qual o título da pregação? Ah, foi essa, o vídeo congelou aqui, ele não pôde ver. Deu uma congeladinha? Aqui. Tá, mas é isso mesmo. Quer repetir, Marcos? Aqui deu tudo certo, né? Se congelou para mais alguém aí, comenta no chat, qualquer coisa a gente coloca o vídeo novamente. Coloca novamente, mas o nome é... O que eu preciso ser e o que eu preciso deixar de ser. A pregação completa está disponível aqui no nosso canal. Então já pesquisa ali. Calma, quando acabar, sempre junto, gente. Segura aí. Aí a Tânia Barbosa colocou: um dia eu quis ser melhor do que os meus, porém Jesus me mostrou claramente de onde eu vim. Daí por diante tento tratá-los com amor, sempre orando por Jesus para salvá-los. É isso mesmo. E a Marcela, hoje o termo empatia é muito usado. Será que os cristãos podem acabar negligenciando a importância da exortação para respeitar as escolhas do outro? Uau, que pergunta boa. Muito bom. Nós vivemos nesse tempo mesmo de tolerância, né? E em nome de algo bonito, como empatia, olha como soa bonito, né? E dizer, você precisa ser mais empático com o outro, você precisa aprender a aceitar o outro do jeito que ele é. Esse discurso ele é muito bonito mesmo, mas infelizmente não é nada bíblico, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos exortar uns aos outros em amor e que nós precisamos crescer em santidade. Se a conduta do outro é pecaminosa, ela precisa sim ser denunciada, ela precisa sim ser criticada, mas a forma em que nós vamos fazer isso é sempre em amor, é sempre como Cristo nos ensina. Eu não posso ver o outro indo para um caminho de perdição e ficar calado. Eu preciso, como servo de Deus, como irmão em Cristo, orientá-lo e alertá-lo. Mas, por outro lado, eu não posso esquecer de que, como a Nadir comentou aí, eu também tenho minhas falhas, eu também tenho os meus pecados e as minhas limitações. E preciso do outro também para me ajudar. É um ciclo, né? Eu ajudo alguém, mas eu preciso de alguém também para me ajudar. E isso que é bonito da vida cristã, né? Dessa união, dessa unidade. Um ajudando o outro a crescer. E isso é interessante, já que você falou buscar essa ajuda, a gente precisa ter esse alguém. Uhum. Onde a gente encontra essa pessoa, Marcos? Quem que eu vou buscar ali para ter uma orientação, uma prestação de contas ali, trocar uma ideia? Onde eu acho? Nós temos o óbvio, que são os pastores, né? O conselho, nós temos os conselheiros bíblicos, eles irão nos ajudar, mas Provérbios 27, capítulo 27, versículo 17, nos dá uma dica preciosa. Veja só, com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Eu vou repetir. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Essa é a dica de Provérbios para nós. Tenha amigos que te exortem. Tenha amigos que fazem mais do que só passar a mão na sua cabeça. Eu ia falar agora. Mas que quando você está errado, vai te dar um puxãozinho de orelha. Com amor, gente. Com amor. Mas ninguém gosta de ser exortado, né? Qualquer hora vai doer. Vai doer. De qualquer jeito. Ninguém gosta de ser criticado e exortado, mas uma vida sem exortação não é um padrão bíblico. Exatamente. Nós não podemos viver como se tudo estivesse às mil maravilhas, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, que o nosso coração é corrompido. O salmista diz que nós não conseguimos enxergar todos os nossos próprios pecados. Então nós precisamos do outro. E essa figura, mais uma vez, eu destaco aqui a beleza das Escrituras em nos trazer essas figuras que nos ajudam a entender melhor o texto, né? Um ferro afiando o outro ferro. De primeira, assim, se eu te perguntar, o que é que vem na sua cabeça de um ferro afiando o outro? É atrito, é fogo, faísca. É chama, faísca. E dizer, então não é legal esse negócio de ferro afiar ferro. Mas não é isso que o texto está dizendo. Porque existe um propósito de um ferro afiando o outro ferro. Quando um ferro está afiado, ele se torna uma ferramenta útil, ele se torna mais eficaz para cumprir o seu propósito. É esse aspecto que nós devemos enxergar, que existe um propósito em afiar um ferro, é melhorá-lo como ferramenta. Quando você tem um amigo que te afia, que te ajuda a ser mais crente, a estar mais perto de Cristo, ainda que algumas faíscas saiam,
Mas se você se tornar um instrumento mais afiado nas mãos de Cristo, para a propagação do seu evangelho, para abençoar outras pessoas, então valeu a pena as faíscas que saíram nessa afiação, né? E Deus usa pessoas, Deus usa amigos, Deus usa essas outras ferramentas para nos moldar, para nos afiar e para nos tornar ferramentas mais fortes, mais poderosas em suas mãos, né? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E tem um comentário aqui legal, a Delva colocou, infelizmente isso acontece, né, da gente ficar olhando os defeitos do outro, esquecemos do nosso. Só Jesus para nos livrar disso. Aí a Rosângela colocou assim, quando a gente estava falando antes da questão da empatia, né? Às vezes a gente está tão ali em amor e fala, não vou falar porque vai ferir, vai machucar. Ela colocou assim, é um moderno politicamente correto, né? Sim. Que tende a calar-se. Exatamente. E falar, não, deixa quieto. Uma hora ele vai perceber. Deus fez eu perceber sozinho, ele também vai, né? Às vezes a gente pensa assim, deixa Deus no tempo que Deus quiser, ele vai ver. E às vezes esquece da nossa importância ali, da nossa participação como amigos no processo, né? E a gente tem que ter, claro, a gente é sempre o equilíbrio, né? A hora de falar, como falar, né? Uma vez eu vi uma ilustração que eu lembro até hoje, eu até anotei aqui para trazer para vocês, que diz assim, se você fosse passageiro no carro de um amigo e dissesse a ele, caso você não tenha notado, você está acelerando, e há um policial ou há um radar nessa rua, ele provavelmente pensaria que você lhe fez um favor, e você de fato teria feito. Ou seja, se você está caminhando com alguém e você alerta a pessoa de algo que pode fugir do seu controle, que talvez ela não esteja percebendo, às vezes ela não está fazendo nem por mal, mas você dá esse toque para a pessoa, você está livrando ela de algo pior, de algo ruim que possa acontecer lá na frente. Exatamente. Então tudo depende, assim, da intenção, né, da pessoa. Quando nós exortamos em amor, nós estamos exortando neste sentido, de dizer para a pessoa que é melhor ela mudar a sua rota, mudar o seu caminho antes que, né, algo de ruim aconteça em sua vida. Ali então, na frente. Lá na frente. É trazer a pessoa para uma realidade mais próxima de Cristo, é desvendar coisas que ela não está enxergando em si mesma, e esse é o papel do amigo. Desconfie de amigos que não te exortam, desconfie de amigos que só passam a mão na sua cabeça e não te trazem para a realidade, né? Nós precisamos de pessoas que de vez em quando nos chacoalhem, assim, nos digam, você está passando os limites. Ou joga aquela perguntinha básica, né, e faz a pessoa parar e refletir em casa. É importante. Olha, como isso é importante e como isso é especial. Né? Quando a gente encontra esse amigo, a gente agradece a Deus, assim, porque é um presente mesmo para as nossas vidas, né? Com certeza. Tem um comentário aqui que fala assim, colocar-se no lugar do outro, um grande desafio, porém, deve ser prática diária na vida dos cristãos. Sim. Como que a gente pode ver essa questão? Nós temos os dois perigos, né? Um perigo, nos colocar no lugar do outro e dizer, olha, eu não gostaria de ser exortado nessa situação, então também não vou exortar. E aí a gente vai para o perigo da levianidade e dizer, olha, eu não vou fazer nenhum julgamento dessa pessoa porque eu sei que eu também tenho os meus. Exatamente. Eu também tenho os meus pecados. Aí que está o perigo. Agora, quando nós nos colocamos no lugar do outro e pensamos que um ferro afia o outro ferro para melhorar essa ferramenta, então eu vou exortá-lo em amor para que ele cresça em Cristo e ele vai me agradecer por isso. Exatamente. Aí a gente tem que se colocar no lugar do outro para fazer isso em amor e nos lembrando do que nós lemos em Colossenses, né? Que outrora nós estávamos também em pecado, outrora nós também cometemos erros, e aí entra a misericórdia, aí entra a empatia de forma bíblica, e nós cumprimos aquilo que Cristo nos manda aqui, né? De caminharmos juntos e crescermos juntos em santidade. Aí, antes de ir para a próxima pergunta, não, eu vou para a próxima pergunta e depois eu entro, tá? Vamos na ordem, né? Como que a gente deve agir quando nos deparamos com alguém em pecado? Uau! Tá, essa é polêmica, hein? Você está ali, você está vendo tudo, está acompanhando de perto. A vontade que dá é não fazer nada. É mais cômodo, né? Mas nós devemos exortar essa pessoa em amor, já falamos sobre isso.
nós devemos assegurar a essa pessoa de que nós estamos fazendo isso não porque nos sentimos superiores a ela, mas pelo contrário, nós estamos fazendo isso porque nós precisamos de alguma forma ajudá-la em seu crescimento, ajudá-la a ser direcionada para a misericórdia de Deus. E em segundo lugar, nós devemos também exercer misericórdia e empatia pela vida dela. Essas são as duas chaves, né? Lembrar que nós não devemos deixar de exortar e devemos fazer isso em amor e com misericórdia. Muito bom. Mas aí tem outra pergunta, um desafio aí aqui, Marcos. A Maria Delvane, ela lembrou de uma questão que realmente pode acontecer, né? Quando o outro não aceita essa exortação e você vê que o negócio ali está meio errado, como que a gente procede? Abandona essa pessoa? Fala, tentei te ajudar, você não me ouviu, não dá para andar com você assim. Vira as costas, abandona, permanece em oração. Como que a gente age? A Bíblia é um manual até na hora de resolver conflitos, né? Ela nos orienta de como agir em determinadas situações. E quando nós fazemos isso para alguém que não aceita essa exortação de nós, a Bíblia nos orienta a chamarmos mais alguém conosco e irmos exortar essa pessoa juntos. Se nós fizermos isso, a Bíblia diz que nós ganhamos essa pessoa. Se ela não aceitar, então nós devemos ir mais uma vez e tentar novamente exortá-la. Não aceitando, então a gente vai ocorrer um processo de disciplina. Aí que entra uma polêmica. Já teve algum programa sobre disciplina aqui? Tivemos, com o Reverendo Leonardo, campanha. Ótimo. Muitas pessoas acham que a disciplina na igreja é um castigo, né? É algo destrutivo para a pessoa, para humilhar a pessoa e etc. Mas a disciplina acontece justamente com esse objetivo, né? De quando alguém não reconhece seus erros, está com os olhos tão vendados e simplesmente se nega a mudar, né? A disciplina ela vem para fazer com que essa pessoa possa finalmente ser moldada por Cristo. E o programa completo vai estar disponível no IPP Play. Não vamos falar sobre disciplina hoje. Não mas adianta, pode porque já tivemos lá. um programa sobre isso, então busca lá esse programa e você vai encontrar ele completinho. E é um tema que, por mais que a gente fale, as pessoas ainda têm muitas dúvidas e perguntam, né? Eu acho que é normal, e ainda mais dependendo das denominações, né? Talvez cada uma tem uma forma de exortar. Mas, Marcos, tem uma questão aqui que eu queria levantar, e eu acho que é o que nos faz ter essa misericórdia, assim. Quando aqui fala assim, a verdade, Deus nos ama e por isso nos exorta. A palavra diz que ele repreende a quem ele ama e que à medida que vamos aprendendo na exortação, assim podemos ensinar os outros, com a Maria Delvane. E uma das coisas que às vezes, quando eu estou com muita dificuldade de aceitar assim, o problema, né? Que aí eu acho que eu estou naquele momento assim de tipo, mas, né? Aí parece que me vem vem na mente assim na hora. O quanto eu dei trabalho também. Como eu fui difícil. E como eu sou difícil. E Deus, todas as manhãs, renova as misericórdias comigo. E aí o dia começa bem, acaba bem. E aí eu penso, poxa, Deus, se eu sou essa pessoa trabalhosa para o Senhor e o Senhor me ama, por que eu me acho tão justiceira, tão acima do outro para não perdoar algo que nem se compara com os pecados que nós temos contra o Senhor constantemente, né? Tem uma música do Baruch que fala sobre perdão e um trecho ele diz assim: eu não posso condenar quando a escolha de Deus, quando a tua escolha é perdoar. Quem somos nós para condenar alguém quando o próprio Cristo escolheu perdoá-las, né? Escolheu morrer na cruz pelos seus pecados. Esse é um desafio gigantesco para nós, porque nós queremos fazer justiça própria com nossas próprias mãos, nós queremos que as coisas sejam resolvidas da nossa forma, da nossa maneira, mas
quando olhamos para Cristo e vemos quão grande perdão nos alcançou, nós começamos a entender que quem somos nós para não perdoar o outro, né? Quem somos nós para condenar o outro, para achar que não há solução, que não há perdão, que não há possibilidade de transformação de vida no outro. A Bíblia diz também que quem não tem pecado nenhum atire a primeira pedra. Exatamente. E tem uma história, eu não lembro quem me contou essa história, mas de um irmão que falou assim: pastor, o senhor crê que é possível a gente viver sem pecar? Porque tem alguns meses e eu não tenho cometido pecado, tô achando estranho isso. Misericórdia. E de fato, às vezes nós estamos tão cegos dos nossos próprios pecados que acreditamos nessas falácias, né? O nosso processo de santificação, ele não deve nos tornar pessoas arrogantes. Nós não devemos crescer em conhecimento da palavra de Deus, nós não devemos crescer em intimidade com o Senhor para inflar o nosso ego, nos colocarmos em um patamar, em uma posição de superioridade, dizer, olha, agora eu estou aqui e os outros pecadores estão lá embaixo, então me coloco em um trono, me coloco em uma posição de superioridade, de santidade que outros não alcançaram, e então eu sempre irei olhar os outros dessa forma, quando a Bíblia nos orienta a considerar os outros superiores a nós mesmos. Muito bom. O Alexandre Sérgio fez a pergunta, mas nós respondemos um pouquinho antes, né? Quando a exortação não funciona, o que fazer, né? Então, se voltar um tequinho ali, um pouquinho, Alexandre, você vai ver essa resposta. E nós até falamos que a parte de exortação dentro da igreja, nós temos um programa específico que nós falamos sobre isso. Então, você pode depois buscar na playlist, no IPP Play do Sempre Juntos. Nós teremos esse programa lá com o pastor Leonardo Campanha. Então, você pode voltar lá também. E aí vai ser mais profundo um pouquinho referente a isso, né? Nós temos aqui a participação da Wanda, do José Luiz, da Marcela, Nilma, né? O Fábio. Então, né? E aí tem uma outra questão aqui para a gente, antes de fechar, só queria ler esse comentário da Rosângela. Ela colocou assim: saber falar é a grande questão. Às vezes precisamos orar por meses antes de ir à pessoa. Isso desenvolve nosso amor por ela e a palavra será branda, mais firme. Não é isso? Vamos ler novamente aqui. Saber falar é a grande questão. E aí às vezes a gente precisa orar, às vezes dependendo do assunto, vai exigir da gente, antes de começarmos a conversa, dedicar um tempo de oração antes de falar com essa pessoa. Porque isso envolve amor, né, por ela, pela pessoa, e a palavra será branda, mais firme. Ou seja, às vezes nós estamos movidos por algum sentimento talvez de justiça, né, ou a gente vê uma questão. E se a gente dedicar esse tempo em oração, em leitura da palavra, quando chegar um momento certo e oportuno de falar, talvez a gente seja mais... Aí eu vou falar uma coisa interessante. Talvez nós não iremos dizer o que nós pensamos daquela situação, mas como a Bíblia orienta e fala a respeito daquela questão, né? Nós vamos estar mais preparados para isso, né? Sim. E existem casos e casos. Nós precisamos clamar muito a Deus por sabedoria para aprender a administrar isso, né? Porque existem casos que são muito delicados mesmo e exigem de nós todos os casos exigem de nós, né, essa oração, essa preparação, mas alguns são tão delicados, são problemas que podem magoar de uma forma tão grande alguém que nós precisamos de muita sabedoria para exortar essa pessoa em amor, né? Mas o grande foco do nosso tema hoje estaria em olharmos para nós mesmos. Antes de pensar no outro ali, mas a gente cuidar, né? Nós estamos certos de que esse papinho de não julgueis não existe. Não julgueis para não ser julgado, esquece. Precisa tomar cuidado. A ideia é que aquilo que for pecaminoso precisa ser exortado, mas antes eu preciso santificar a minha vida, eu preciso me encontrar perante Deus como alguém que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, para exortar biblicamente alguém eu preciso conhecer a Bíblia e que não tem do que se envergonhar. Mensagem final, Marcos, mas antes eu queria só dizer assim,
tem alguma coisinha ali, um espelho talvez, que a gente possa olhar e falar assim, né? Ali, bem aqui na telinha, assim, falar, espelho, espelho meu, né? Senhor, Senhor meu. Existe um pecado tão profundo no qual eu não esteja enxergando? Revela-me a mim. O que a gente faz muitas vezes para, antes de esperar talvez o outro nos exortar, como pode ser a nossa oração em busca dessa revelação de Deus mesmo, para a gente tratar? Porque tem tanta coisa ali escondida que a gente realmente não enxerga, né? Sim. Eu creio que os relacionamentos são formas poderosas de revelar a nós essas coisas que nos estão ocultas, né? Deus pode usar outras pessoas para nos ajudar a enxergar em nós algo que nós não percebemos. E para isso, eu e você, nós precisamos desenvolver um espírito ensinável. Nada de nos colocarmos nessa postura de que não tenho nada para aprender, eu sei muito bem lidar com a minha vida, eu sei muito bem identificar os meus pecados. Essa é uma postura extremamente arrogante. Todos nós precisamos de um espírito ensinável e quando nos colocamos diante disso, nós nos abrimos à exortação do outro e crescemos em graça, crescemos em misericórdia, crescemos em amor e crescemos em santidade também, que é o nosso grande objetivo, né? Maria Delvani falou uma coisa que agora... gente, vocês estão... Olha, tá difícil parar com esse chat, tá? Tá muito legal. Vocês estão mandando mensagens excelentes. Tá acabando o tempo e eu tô aqui, ó. Quero ler todos. Olha, a Maria Delvani falou uma coisa que eu acho que resume bastante. Eu fiz esse comentário, como enxergar o nosso pecado. E aí, Maria, você falou uma coisa que eu estava chegando a esse raciocínio, mas você já veio e é o que o Marcos falou. Mas aqui ela responde o seguinte... Eu vejo que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos capazes de enxergar a nossa real situação de pecadores. Sim. Quando não sou capaz de enxergar os meus pecados, já percebo que preciso voltar para o lugar secreto com mais intensidade. E eu acho que isso... Essa é uma característica de uma vida de pecado. Nós nos tornamos cauterizados, o pecado não dói mais, a nossa consciência não pesa mais. A nossa luzinha de alerta assim não acende mais quando nós estamos distantes de Deus. E isso é perigoso para a vida cristã, né? Quando nos aproximamos dele, então o pecado nos incomoda, nos constrange de uma forma tão grande que nós não aceitamos outra coisa a não ser que Deus nos mude, que Deus nos transforme. E aí fazemos a oração do salmista que lemos no começo do programa. Muito bom. Marcos, quer encerrar com aquela frase assim de tchau? Eu vou encerrar com o texto de 1 Coríntios 11, 28, que diz assim: examine o homem a si mesmo. Antes de observar o pecado do outro, olhe para si mesmo, examine a sua própria vida. Nós temos muita facilidade de enxergar pecados nos outros, temos muita dificuldade em ver em nós essas falhas, mas clame a Deus para que Ele ajude a desvendar os seus olhos para a corrupção do seu próprio coração e que nós possamos ter misericórdia dos nossos irmãos. Como nós falamos, o olho é um órgão extremamente sensível e um cisco incomoda demais. Quando nós nos dirigimos a outra pessoa para apontar um cisco no olho dela, nós estamos trazendo uma cicatriz que é profunda, dói, e estamos machucando os nossos irmãos. Não é isso que nós queremos, mas nós devemos, em amor, exortar uns aos outros, a fim de que juntos possamos continuar essa caminhada e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Que Ele nos ajude e, por fim, que a trave que há no nosso olho possa ser removida, porque quando nós removemos a trave que está no nosso olho, aí nós podemos enxergar melhor. Com a trave nós não enxergamos nada, mas quando essa trave é removida, então os nossos olhos são desvendados e nós podemos identificar os nossos próprios pecados e podemos ajudar outras pessoas a caminharem para mais perto de Deus. Muito bom, que fechamento. Olha, as pessoas aqui
ensino edificante. Glória a Deus por esse ensino através de vocês, amados. Vocês são preciosos para o Senhor. Deus abençoe suas vidas e continue usando poderosamente para edificar muitas vidas. Amei, amei, amei estar com vocês. A Maria Delvane colocou aqui. Tiago Rocha também presente. O Temes, a Márcia, o Cimério. Gente, a turminha aqui com a gente, a Rosângela, a Cláudia, Cristina, muitos. Mando um abraço para todos vocês. Obrigada por continuar aqui, né, aprendendo mais da palavra. Eu aqui também fico feliz em cada dia poder aprender mais com a participação de vocês. Marcos, obrigada mais uma vez. Amém. Deus continue te abençoando. Amém. Que possamos estar aqui sempre juntos. Você fica comigo mais um pouquinho? Diz que sim, diz. Eu tenho um recadinho para você. O primordial para todos nós é cuidarmos da nossa saúde. E é muito importante termos acesso a bons médicos, hospitais, sempre que precisarmos. Para isso acontecer, não tem jeito. Temos que ter um excelente plano de saúde. E é sobre isso que eu quero falar agora, gente. Se você ainda não tem ou está à procura de um bom plano de saúde, mas não faz ideia onde encontrar, o Sempre Juntos tem uma ótima indicação para você. O Claudinei é um corretor de planos de saúde com anos de experiência. Planos empresariais, individual, familiar, ou seja, qual for a sua necessidade, ele com certeza pode te ajudar. Então, entre em contato pelo telefone 11 97309 3614, 3614, né? Ou pelo e-mail claudineiplanosdesaude@gmail.com, e os dados estão aqui, na sua telinha. Já printa se você tiver no telefone, já salva, e se é um profissional que você está buscando, você quer fazer um plano de saúde, você quer se cuidar, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que a gente fica mais preocupado. Então, assim, entre em contato com ele, tá? E o legal é que ele também é o nosso irmão em Cristo, então pode falar com ele ali e que Deus abençoe, né? Que dê tudo certo. Agora, continuando aqui no Sempre Juntos, nós temos o nosso quadro, né, de Sempre Informados, e nós temos umas notícias, uns recadinhos aí para você. Olá pessoal, nós estamos aqui com o coração transbordante de alegria porque está chegando mais uma carga com 860 cestas básicas para serem distribuídas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros entende que é um tempo de generosidade, de assistência às pessoas que carecem de socorro e de ajuda. É muito importante entender que a igreja é o braço estendido da misericórdia de Deus às pessoas aflitas da nossa nação. Então, nossa gratidão a Deus por esta experiência maravilhosa. Eu quero dizer para você que a campanha continua, né? Nós estamos chegando a 60 mil cestas, nós vamos aumentar aí para 65, 70 mil, e você pode colaborar. Nós continuamos ainda com aquele valor de R$ 40,90. Entra nas contas da igreja, da Junta de Missões, da Junta Missionária de Pinheiros, faça o depósito e nós vamos continuar distribuindo. E você que é aqui de São Paulo, você que é irmão nosso, se a sua igreja, se os seus irmãos estiverem precisando na sua igreja, pode vir para cá. Nós vamos ajudá-los. Um grande abraço, Deus abençoe. Grande abraço, gente. Olha só, depois de um recado desse, né, do príncipe ali, do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes e o nosso querido pastor Arivaldo Dias Casimiro, a gente fica, né, atentos a essa campanha, vamos ajudar de alguma forma, entre em contato, se envolva, participe, vamos ajudar os nossos irmãos em Cristo. Agora eu tenho um outro recadinho da Lídia Dickel para você que está querendo fazer uma graduação ou que quer se especializar e fazer uma pós-graduação, aproveitar esse período, esse ano, que mesmo que tudo esteja voltando ao normal, a gente tem aquele sentimento, né, de que está diferente. Então, vamos aproveitar mesmo assim para investir no nosso conhecimento. Então, se liga aí no recadinho da Lídia Dickel. Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país.
o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança, e as matrículas estão abertas. As mensalidades custam só R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e não se esqueça, fazendo isso, você garante a formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha só que legal essa oportunidade. Até eu tô com vontade de fazer uma pós-graduação. Gente, eu tô aqui, quero tirar um tempinho ali para pesquisar quais cursos e quem sabe, né, seja um momento aí da gente investir um pouquinho nessa área, né, profissional ali, do conhecimento. Eu quero fazer o que bombou agora. Faz tempo que eu não falo o que bombou nas redes, né? E o que bombou nas redes foi essa foto que nós separamos ali. Mas olha só que interessante, deixa eu explicar, você não está entendendo nada, né? O que são essas meninas ali com essas caixas? Gente, elas todas estão, olha a dificuldade, minha dicção hoje, todas essas pessoas estão segurando uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato? Esse é o projeto Caixa de Sapato. Esse projeto existe há mais de 15 anos e ele tem feito muita diferença, gente, na vida dessas pessoas, na vida de crianças. Esse projeto atende crianças de 2 a 14 anos. Como assim, Tainá? É isso mesmo. Esse projeto ele tem como propósito, ele é um projeto missionário, e ele tem como propósito atender, chegar até essas pessoas. Se você for no Instagram, @projeto Caixa de Sapato, você vai encontrar essa página e você vai conhecê-lo a fundo, você vai conhecer histórias, você vai ver várias fotos de várias crianças que puderam ter a oportunidade de ser presenteada com uma caixa de sapato. Dentro dessa caixa de sapato vai roupa, moletom, vai um tênis, vai brinquedos, vai docinhos, chocolate, uns biscoitinhos, vai produtos de higiene pessoal. Então, assim, vai material escolar. Essa caixa de sapato, se você acessar no site Projeto Caixa de Sapato, você vai encontrar o projeto ali e vai encontrar a forma como você pode participar. Você pode acessar o site e lá você vai logo na página inicial, você vai ver a opção de fazer essa doação. Você vai escolher, eu quero ajudar meninas ou eu quero ajudar meninos. E aí lá você vai começar a preencher todos os campos. Ele é muito prático. Meninas, qual a idade? Aí você clica. Aí o que você quer pôr nessa caixa de sapato? Aí você vai compondo os itens. Eles dão a opção para você e a quantidade. Você clica bonitinho, no final você encerra com um cadastro, você vai deixar uma mensagem, que aí é a grande sacada. Por quê? Porque é ali que você vai deixar uma mensagem missionária para essas crianças, para esses adolescentes. Você vai deixar uma mensagem ali e o seu nome, vai preencher o campo e vai enviar. O valor de uma caixa de sapato como essa que eles recebem é de R$ 58.
R$10 você adiciona para ajudar nos custos de envio, né? Porque você vai mandar essa caixa, fazer o pedido, e aí a igreja, a pessoa responsável, tem parceiros que vão ajudar a montar essas caixas, pôr tudo dentro dessa caixa, decorar, fazer uma decoração, e depois eles encaminham para o destino, para a região onde os missionários estão atuando. E esse projeto não atende somente as crianças da igreja. Esse projeto vai atender todas aquelas crianças daquela região. Existe um mapeamento local para poder alcançar essas vidas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido um grande parceiro desse projeto, onde o pastor Mariano, pela Junta de Pinheiros, né, a Junta Missionária, ele entra em contato com os missionários, ele pede para que eles localizem essas regiões, a quantidade de crianças, tanto homens quanto mulheres, ali, meninos e meninas, e as idades, e eles passam esses dados para o projeto, onde as caixas prontas eles encaminham. É em torno de 100 caixas, 1000 caixas. Gente, esse projeto ajudou já muita gente, e ele já percorreu mais de 31 mil quilômetros no Brasil. Aliás, não só no Brasil, ele já chegou na Bolívia, e a ida até lá foi de barco, bonitinho, e logo mais, nós iremos passar uma matéria bem legal aqui para você assistir. Nós conversamos com a pessoa responsável, que é o Felipe Portugal, ele que cuida desse projeto. Ele trouxe esse projeto para o Brasil, e aí ele vai contar essa história para você, ele conta essa história para a gente, explicando direitinho. Então aguarde que logo mais nós teremos essa matéria completa para você conhecer ainda mais esse projeto e poder ser um parceiro dele também. Bem, gente, é isso. Agora eu quero lembrá-los o seguinte, que vocês, eu não sei quem é que está nos assistindo aí pelo canal IP Pinheiros, mas eu quero lembrá-lo que nós temos o canal IPP Play, é o novo canal da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP TV, é isso mesmo. Esse IP Pinheiros continua no ar, é onde você irá assistir os cultos e mensagens e também nossa programação ao vivo. Mas o IPP Play é onde você terá acesso a todo o conteúdo que já foi ao ar. Então lá você vai poder assistir a playlist completa do Sempre Juntos, rever aquele conteúdo que você gostou tanto e poder compartilhar com outras pessoas para que possam também ter acesso a esse conteúdo. O meu convite é que você se inscreva no IPP Play e ative o sininho para ser notificado, né, toda vez que tiver uma programação nova. Então lá você vai poder acompanhar de pertinho, não perder nenhum detalhe. Lá tem playlist do Sempre Juntos, do Clube do Livro, lá tem playlist do Manhã IPP, tem do Capelania, do Aconselhamento Bíblico, Conhecimento e Piedade. Né? Nós temos lá todos chapa quente, para quem estava pedindo, estava com saudade, o programa Salve, que é o nosso programa jovem aqui da IPP TV. Então vá até lá e conheça o nosso canal e já se inscreva. Ajude-nos a crescer, né? E que esse conteúdo possa alcançar mais e mais vidas. Gente, eu agradeço tanto a participação de todos vocês, do Jaime, do Anadir, que estava aqui com a gente, da Zene, da Ilnei, da Delva, da Maria Conceição. Um grande abraço para vocês, que Deus continue abençoando vocês. Lembrando que hoje, sexta-feira, domingo, é dia de culto e sexta-feira é dia de inscrição. Então acesse o nosso site IP Pinheiros e se inscreva. Fiquem todos com Deus. Lembrando que agora tem Capelania, gente cuidando de gente com Helenivação. Um beijo grande e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!